Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos comentando com vocês sobre assunto que eu estou vivendo, sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser e experimentar. E ontem eu estava lendo algo muito interessante que fala o seguinte: olha, a verdade nada mais é do que aquilo que as pessoas resolvem acreditar. E por incrível que pareça, eu saio da minha residência, venho gravar um vídeo aqui nessa praça e percebo que tem 4 a 5 pessoas ali discutindo exatamente sobre política. E qual a verdade da política? Aquela que você resolve acreditar. De um lado, alguém defende Bolsonaro, do outro, alguém defende Lula, e de outro lado, talvez, alguém não defenda ninguém. Mas a verdade está com quem? Quem é que é verdadeiro? Ou seja, eu acredito que na vida a verdade parte da primícia daquilo que você vive, daquilo que você acredita. Quais os seus princípios? O que é que você defende? Particularmente, eu nunca vi na minha vida um bandido, eu nunca vi um estuprador condenando a esquerda. Eu nunca vi um bandido marginal, um assaltante de banco condenando o PT e dizendo que vota na direita. Então, a gente parte para a primícia que a política nada mais é do que uma verdade que você cria, não uma verdade que assume o contexto daquilo que é melhor para a população, daquilo que é melhor para a comunidade. Por quê? As pessoas, na maioria das vezes, elas querem se beneficiar. Então, alguém pode inventar uma mentira muito grande a meu respeito, simplesmente porque eu estou lá mexendo com o sistema e o sistema não gosta de pessoas que incomodem o sistema. Por quê? Quando eu falo em sistema, eu falo em um mecanismo, eu falo em uma forma de governar que faz com que as pessoas sejam verdadeiros idiotas, que faz com que as pessoas a cada dia se tornem imbecis. Por quê? Existe uma mídia. Essa mídia, algumas pessoas têm a falsa impressão, ou seja, acredito que 90%, que essa mídia existe para nos informar, quando na verdade o trabalho da mídia é totalmente contrário. O trabalho da mídia é deixar a população confusa, ou seja, desinformar. Um exemplo disso foi no período da Covid. E eu, particularmente, eu sempre tive uma aversão muito grande, uma dúvida sobre a Organização Mundial de Saúde, sobre esses tratados que são feitos entre países, porque eu considero o seguinte: sempre existe muita grana envolvida. E quando você coloca o dinheiro acima das virtudes, que você coloca o dinheiro acima das pessoas, você é capaz de fazer qualquer coisa para que você possa destruir vidas em benefício do seu próprio lucro, para que você possa obter vantagens e resultados favoráveis. E é exatamente isso que o sistema faz. Eu acredito assim, se você analisar hoje e fazer uma pesquisa, você vai perceber o seguinte, um dado alarmante: a maioria dos donos das indústrias alimentícias são os mesmos donos das indústrias farmacêuticas e dos laboratórios e dos grandes hospitais e dos grandes centros de saúde. Então, o que é que acontece? Algo que Bob Marley já nos alertava muitos anos atrás, isso é verídico hoje. E só não vê isso as pessoas que são imbecis, são idiotas e que são manipuladas pela grande mídia. Ou seja, a mesma indústria que ela produz a doença, ela vende a cura. Então é muito melhor você transformar a sociedade em um verdadeiro campo de guerra, em um verdadeiro cenário de batalha. Por quê? Você faz com que as pessoas se distraiam discutindo política, você faz com que as pessoas se distraiam discutindo futebol, você faz com que as pessoas se percam, porque não existe uma religião correta, porque a religião correta é a força do pensamento. E aí o que é que acontece? Nós vivemos hoje uma situação realmente ridícula, onde as pessoas estão brigando por políticos e os políticos pertencem ao poder. E o poder pertence a um grupo seleto que controla o mundo. Se você não sabe do que acontece no mundo, 10 famílias manipulam tudo, 10 famílias controlam tudo, 10 famílias detêm o poder há muitos e muitos anos, e isso vai continuar assim, porque eles sempre se casam entre eles. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando para vocês aqui, vocês começam a estudar sobre o Clube Bilderberg, sobre os Rockefeller, sobre os Stuarts, sobre mensagens subliminares, e você vai perceber o seguinte: eu todos os dias da minha vida, eu estudo muito, eu leio muito, e eu quero entregar para vocês um conteúdo de qualidade, mas sabe o que acontece? Os meus vídeos, o algoritmo do TikTok simplesmente não entrega. Por quê? Porque eu falo muito na palavra sistema, e o sistema incomoda. Um amigo meu até falou: Mário, você tem que mudar, você tem que deixar de pronunciar esse nome sistema. E aí você vai ver que o YouTube vai entregar mais seus conteúdos, mas acontece o seguinte: eu tenho mais de 2.050 seguidores, mas meus vídeos só são visualizados por
20, 25, 70 pessoas. Significa o seguinte, o sistema não tem interesse de que as pessoas venham descobrir a verdade, mas aí um luva de pedreiro é acessado por milhões e milhões de pessoas. Por quê? Luva de pedreiro é um verdadeiro idiota, é um verdadeiro imbecil. Aí você vai falar, Mário, mas luva de pedreiro venceu na vida. Claro, o sistema gosta de pessoas idiotas, pessoas que o sistema pode manipular, um corte de cabelo medíocre, uma pessoa medíocre, sem cultura, sem educação. Qual é a informação que um luva de pedreiro pode passar para as pessoas? Qual é a mensagem que uma Anitta da vida entrega para o seu público? Qual é a mensagem que um canário entrega para a população? Então é o seguinte, só é você analisar quem o sistema alimenta. E o sistema alimenta quem é capaz de fazer a roda do sistema girar. E a roda do sistema, ela gira de acordo com o movimento da corrida dos atos. E qual é a corrida dos atos? Eu falo sempre sobre isso, é você analisar com cuidado. Você estuda a sua vida inteira, depois você trabalha igual um louco, aí você volta gastando dinheiro que você ganhou durante anos de trabalho para você consumir com um carro, para você consumir com sua casa, que dizem que é a casa própria, dizem que é o carro próprio, mas se você não pagar os impostos para o governo, mesmo depois de você quitar o carro não é seu, a casa não é sua e você não pode vender. Então nada pertence a você, a economia é criada para que a cada dia a gente sinta mais a necessidade e a gente seja infeliz. E a infelicidade verdadeiramente provoca a sensação no homem que ele precisa de mais coisas, que ele precisa comprar um carro novo, que ele precisa construir uma casa melhor. Então a gente sempre está tendo a necessidade da compra, do consumo exagerado. E principalmente em países de terceiro mundo, como é aqui o Brasil, simplesmente a vontade de comer faz com que você perca o bom senso de pensar e de analisar de uma forma correta. Então o que é que acontece hoje? Nós temos de uma parte da sociedade que está informada, e essa parte consegue até sobreviver de uma forma diferente, sem muito esforço, mas tem uma parte da sociedade que é completamente imbecil, ou seja, a maioria sempre é imbecilizada através da televisão, porque a maioria dos brasileiros eles passam 8 horas em frente à TV assistindo Rede Globo, assistindo Luciano Huck, financiando campanhas como Criança Esperança, que na maioria das vezes os artistas são a favor do aborto, mas a incoerência é muito grande. Aí na Criança Esperança, no mês da criança, ou seja, um dia dedicado para arrecadar dinheiro, que eu não confio também, já deveria até se fazer uma CPI do Criança Esperança. Nunca doei e nunca vou doar, porque o Brasil é um país corrupto, o sistema do Brasil é corrupto. Então, quando o brasileiro despertar para o sistema que ele foi introduzido, os homens de bem vão tomar conta. Mas o que é que acontece? A cada dia, os corruptos, a cada dia a bandidagem está tomando conta. Por quê? A bandidagem percebeu que é mais fácil manipular pessoas que são idiotas, pessoas que são imbecilizadas, pessoas que não leem livro. No Brasil não se fala em biblioteca, nos Estados Unidos o valor de uma casa ele é calculado devido a uma biblioteca, a pessoa que tem dinheiro tem livros dentro da sua casa. No Brasil o cara tem que fazer uma piscina, um quiosque para tomar cachaça todo final de semana. Então a incoerência é muito grande. Nós estamos atrasados como no tempo da descoberta e o Brasil já foi impregnado por essa doença da corrupção. Quanto mais vantagem você levar, melhor. Só que o ladrão pensa que está levando vantagem, mas na verdade, até os bandidos trabalham para alimentar o sistema, trabalham para alimentar as seguradoras, os bandidos trabalham para alimentar as indústrias das peças de carro roubado e que tem gente que vai lá e compra. Os bandidos trabalham para o mercado de peças de celulares roubados. Então, o sistema, ele permite que tudo aconteça, sabe por quê? O caos propicia a mudança, o caos pede uma transformação. Se não existisse caos, se existisse uma sociedade organizada, nós não precisaríamos de delegado, advogado, juiz, promotor, nada. Mas o caos que o sistema cria é exatamente para isso, para ter a necessidade de membros estarem ali controlando o sistema. Imagina aí se você tivesse a autoridade, a capacidade, a inteligência de ir na Bíblia e buscar a verdade. Você não precisaria de um padre, você não precisaria de um pastor e você seria livre. E o sistema não quer exatamente isso, que você seja livre. O sistema quer que você tenha uma muleta, que você precise de alguém para lhe informar, que você precise de alguém para lhe educar, que você precise de alguém para lhe representar. Aí vão surgir os advogados, vão surgir os promotores, aí surgem os padres, aí vão surgir os pastores. Por quê? Existe uma sociedade capenga, existe uma sociedade imbecil, medíocre, que não sabe pensar por si própria e que sempre vai precisar de um líder. E na maioria das vezes os líderes são corruptos, são sem caráter e são mal intencionados. E aí o que é que acontece? A gente acaba sempre vivendo no caos. Pega esse código e abraça para a vida, você é sempre
Uau! Uau!